Olá, nesse tópico vamos conversar sobre um serviço da AWS chamado AWS Single Sign-On, abreviado como AWS SSO. Esse é um serviço excelente porque ele facilita muito a nossa vida acerca do gerenciamento centralizado, seja quando a gente tem múltiplas contas da AWS, se você tiver, por exemplo, na sua organização, conta de produção, de dev, de homologação, de teste, enfim, a gerência de múltiplas contas da própria AWS e também de aplicações de terceiros. Então, a gente tem uma integração com diversos provedores terceiros que suportam o SAM 2.0 e através de um único portal o nosso usuário se autentica e ele tem acesso a todas essas contas, sejam da própria AWS ou seja de aplicações que você integrou ali de terceiros através do SAM 2.0. O AWS SSO ele trabalha com organizations, ok? Ele trabalha também com as questões de roles que funcionam ali por trás dos panos no IAM, como eu já comentei com vocês, a gente pode estar utilizando para fazer integração com qualquer provedor externo que suporte o SAM 2.0. Algumas aplicações bastante comuns de mercado, a gente pode fazer integração, por exemplo, com Office 365, GitHub, Salesforce e Dropbox, permitindo que o meu usuário se autentique em um único portal, que é a questão do AWS Single Sign-On. Daqui a pouco eu mostro na console para vocês. Uma vez que a gente faz esse setting, a gente escolhe qual que vai ser o nosso Identity Source, ou seja, o nosso repositório. Então, uma coisa muito legal é que eu não preciso duplicar usuários uma vez que eu utilizo o AWS Single Sign-On. Se eu já trabalhar, por exemplo, com o Active Directory ou mesmo com Azure AD, eu consigo me aproveitar de toda a estrutura de diretórios que os meus usuários já têm para se autenticar com esse mesmo usuário e senha. Então, uma vez que ele se autenticou, seja com o diretório do próprio AWS SSO, ou seja com Active Directory, por exemplo, que você tenha, seja ele on-premises ou seja o Managed AD da própria AWS, fiz a autenticação, ok, validou o usuário e senha com sucesso, ele vai carregar ali no portal todas as contas que você fez o setting ali, para aquele usuário estar acessando, as aplicações da AWS que ele tenha permissão e qualquer aplicação de terceiro que você tenha integrado, tudo isso com uma autenticação única, com um único clique por parte do usuário. Algumas informações adicionais, a gente tem auditoria centralizada através do CloudTrail. Então, uma vez que o meu usuário se autentica, que ele faz ali uma role para performar alguma coisa no ambiente da AWS, a gente tem toda a rastreabilidade, a gente elimina toda a complexidade administrativa de fazer soluções single sign-on personalizadas. Esse é um serviço da AWS que não tem custo, ele é bastante fácil e funcional da gente estar utilizando. Uma vez mais, para os meus usuários é bastante interessante porque a gente tem um portal único de autenticação para os mesmos e a gente evita aí a duplicação de usuários, ok? Em diferentes repositórios, em diferentes sistemas e obviamente aumentando tanto a produtividade para o meu usuário, onde ele vai se autenticar uma única vez, como questões de segurança. Eu não crio aí várias credenciais, tenho que administrar múltiplas senhas em diferentes repositórios. Para mostrar como o AWS Single Sign-On funciona, o que eu fiz previamente a esse vídeo? Eu subi uma EC2, Microsoft Windows Server 2019, e nessa EC2 eu instalei o Microsoft Active Directory. O que eu estou simulando nesse caso? Como se nós já tivéssemos o nosso AD on-premises e a gente vai fazer uso ali dos grupos, dos usuários que eu já tenho no meu AD. Nesse caso, por exemplo, eu estou considerando uma integração híbrida, onde você trabalha com o seu Active Directory on-premises e uma interligação com a AWS. Imagina, por exemplo, que você tem um Direct Connect, que é aquele link privado com a AWS, ou mesmo uma VPN, onde os seus recursos da AWS consigam falar com o seu AD. Okay? Mas basicamente para simplificar esse lab eu subi como uma EC2 aqui ad hoc. Fiz o Remote Desktop no meu Microsoft AD, nota aqui que eu tenho um domínio chamado web4.onpremises e aqui eu estou com o snap-in do Active Directory
Uses in Computers. Então nota que eu tenho alguns grupos e alguns usuários, tá? Então o que eu fiz? Eu criei, por exemplo, esse usuário dev01, que seria um desenvolvedor da minha corporação, que ele já tem a minha conta no AD, e esse meu usuário dev01, ele é membro de um grupo de developers. Então, depois no AWS SSO, a gente tanto pode trabalhar direto com usuários ou com grupo. Então, é sempre interessante que eu crie grupos e aí em cima dos grupos as permissões. Retornei para a console da AWS, nós vamos encontrar o serviço do AWS SSO aqui dentro de Security, Identity e Compliance, AWS Single Sign-On. Então aqui a AWS traz uma pequena informação acerca desse serviço. Ela fala que o AWS Single Sign-On é um serviço de cloud que vai tornar fácil o processo de gerenciamento de acesso através de SSO, que seria um login único para múltiplas contas da AWS e Business Applications, ou seja, aplicações de negócios. Então eu venho aqui em Enable AWS SSO e aí ele me traz essa informação que o AWS SSO requer a habilitação do AWS Organizations. Então eu não tenho o Organizations habilitado, então eu vou permitir que ele faça tudo isso para mim. Create AWS Organizations, e aí nesse momento ele tanto está fazendo a habilitação do próprio Organizations quanto o serviço do AWS Single Sign-On em si. Esse setup leva cerca de 30 segundos, legal, já carregou aqui para gente. E aí ele fala alguns passos recomendados, ok? Aqui nesse primeiro passo ele fala para a gente escolher o nosso Identity Source. Então esse Identity Source é o meu repositório de usuários. Então por padrão, nota aqui que ele trabalha com o próprio repositório do AWS SSO, mas para esse lab não é isso que eu quero, tá? Eu quero utilizar as próprias credenciais que eu já tenho no meu Active Directory on-premises. Então eu vou estar clicando aqui Change para fazer a alteração. Nesse caso eu quero utilizar o próprio Active Directory. Ele diz para mim que eu não tenho um diretório disponível nessa região. Realmente eu não fiz o setup, eu simplesmente tenho um AD. Nesse caso eu preciso estar habilitando ali o AD Connect para conseguir fazer a integração. Então eu vou abrir aqui a parte do Directory Service, a console dele em si, e eu vou fazer um setup de um novo diretório. Nesse caso nós temos basicamente três opções: AWS Manage Microsoft AD, não, eu não quero subir um AD gerenciado, eu quero utilizar o próprio AD que eu já tenho, então o AD Connector nesse caso vai me atender. Que eu vou escolher essa opção do Small. Esse AD Connector ele está dentro do Free Tier Legible, ok? A gente tem aí 30 dias de utilização gratuito dele. Fora disso, nesse meu setup aqui na região de Ohio, eu pagaria aproximadamente $36 por mês. Aqui ele traz algumas opções, qual VPC esse meu AD Connector vai estar surgindo. Posso manter tudo padrão acerca das subnets. Qual é o nome do meu domínio? web4.onpremises. Qual é o meu nome NetBIOS do meu domínio? É web4. Qual o IP interno nesse caso? Eu estou com esses dois IPs que eu coloquei lá no meu AD. Service Account Name aqui é o nome da conta que ele vai utilizar para conversar com o meu Active Directory. Eu já tenho uma conta setada como Domain Admin, mas depois no seu ambiente de produção você pode dar uma olhada na documentação da AWS para ver ali um privilégio mínimo, quais permissões mínimas essa conta precisaria ter. Admin e uma senha que eu havia definido previamente no meu AD. Venho em Next. Ele mostra aqui para eu revisar essas informações. Adicionalmente, naquela minha EC2, o que eu fiz? No meu Security Group, eu fiz liberações tanto para chamadas de LDAP, quanto consultas de DNS, TCP, UDP, porque esse serviço do AD Connector, ele vai precisar falar ali com o meu AD, e aí nesse caso eu fiz a liberação para todo o subnet, ou seja, independente dos IPs internos que ele for criar aqui para mim, eu vou conseguir falar com a AD, tá bom? Se você não fizer essa liberação, você vai ter um erro aqui quando você for criar o seu AD Connector, que ele não conseguiu falar
com o seu Active Directory em si. Então, esse setup vai levar cerca de 5 a 10 minutos. Vou fazer uma pequena pausa no vídeo e já retorno. Aguardei cerca de 5 minutos e eu já tenho aqui o meu AD Connector operacional. Vou só dar uma olhadinha aqui, legal. Aqui eu tenho basicamente os IPs de DNS do meu Active Directory, ele já está ativo e já conseguiu se comunicar. Aqui aparece Create, mas se eu der um refresh, já está tudo aqui e esses são os IPs do meu AD Connector. Como eu fiz a liberação para 172.31.00 para se comunicar com as portas de DNS e LDAP, e o meu serviço do AD Connector vai conseguir se conectar sem problemas com o meu AD. Então, legal, já está operacional. Basicamente, ele funciona como um proxy, ok? Onde todas as chamadas de DNS e LDAP, ali dentro da sua VPC, das suas subnets, né? Nesse caso que estão associadas a esse serviço, ele vai fazer um forward disso para o seu AD on-premises. Então, legal. Então, a gente já tem setado. Vou voltar aqui para o meu AWS SSO, vou fazer um refresh de tela nesse caso. Então, eu quero que o meu repositório de identidades realmente seja o Active Directory. Ele já mostra aqui perfeito, web4.onpremises, que é o meu domínio, e aqui user portal URL, ele já mostra para mim qual a URL que os meus usuários vão utilizar para se autenticar nesse portal. Legal, vou dar um Next Review, aí ele fala para a gente que tudo que a gente configurou acerca do AWS SSO, ali aquela base de diretórios inicial que ele cria, ele vai fazer um novo setting e isso não vai mais valer. Então, eu vou basicamente aqui dar um confirm acerca disso. Change Identity Source, legal. Nesse momento, então, ele está refazendo ali o meu AWS SSO para utilizar o meu Active Directory Service. Então eu vou retornar, legal. Posso customizar o meu User Portal URL para alguma coisa mais amigável. Posso chamar aqui, nesse caso, tudo minúsculo, web4.awsapps.com/start. Legal, já fiz essa customização. Vou só voltar aqui no nosso dashboard. Então, o primeiro passo a gente fez com sucesso. A gente setou um novo Identity Source que eu quero utilizar os meus usuários do AD para autenticação. Ele fala para a gente que a gente pode gerenciar o acesso single sign-on de contas da AWS e de aplicações de terceiros. Então, vou só mostrar aqui, nesse caso, aplicações de terceiros que suportam a federação através do SAM 2.0. Posso colocar aqui qualquer aplicação de exemplo. Pode ser o Office 365. Nesse caso, adicionei a aplicação, ele vai trazer algumas informações do AWS SSO Metadata. Nesse caso, eu utilizaria dessas informações. Eu precisaria também fazer um setting lá no ambiente da Microsoft, mas quero só mostrar para vocês aqui no display. Uma vez que eu tenho essa aplicação configurada tanto do lado da AWS quanto do lado da Microsoft, eu venho em Assigned Users, ou seja, para quais usuários ali do meu portal eu quero publicar essa aplicação. Então, basicamente aqui eu venho em Assign Users. Nota que nesse caso eu já estou pegando os meus usuários do AD, ok? Então, lembra que a gente tinha um grupo de Developers. Vou colocar aqui só Dev, ele deve listar. Legal, já aparece aqui o meu grupo de developers. Eu poderia fazer a associação dessa aplicação. Voltando para o meu dashboard. E além disso, eu quero que esses meus usuários do grupo developers, eles consigam, por exemplo, fazer a criação de buckets, exclusão de objetos do meu S3. Posso pensar em algum cenário aqui no laboratório para exemplificar para vocês como isso funcionaria, ok? Então aqui, Manage SSO Accounts, então eu posso ter uma ou múltiplas contas se eu estiver trabalhando com organizations aqui, tá bom? Então, antes eu vou colocar aqui um permission set. Então, quais as permissões que eu quero estar criando? Eu vou vir aqui, a AWS apresenta duas opções para a gente, basicamente utilizando Job Functions, que são algumas funções pré-setadas, por exemplo, Administrate Access, vai dar full acesso à AWS, só questões de billings, serviços voltados a Data Scientist, AWS Analytics, basicamente são perfis, ok? Tem perfil também
View Only Access. Se você for ver basicamente metadados, alguma coisa de auditoria acerca do ambiente da AWS, mas nesse caso eu quero criar uma policy ou aproveitar de uma policy gerenciada já existente. Eu posso chamar, por exemplo, de S3 Full Access. Vou deixar sem nenhum description. Aqui, qual que é a duração da sessão, ok? Vou manter o padrão de 1 hora nesse caso. E eu tanto poderia setar uma Custom Policy, e aí tudo que eu já estudei ali do IAM, de permissões bem específicas, granulares, eu posso fazer, mas nesse caso eu quero uma policy gerenciada pela própria AWS, aquela que a gente já conhece, o Amazon S3 Full Access. Vem aqui em Create, ok? Nesse momento, então, ele já criou um tipo de Permission Set para a gente. Vou voltar no meu Organizations, escolher a conta que eu quero. Eu vou fazer um Assign Users. Então, uma vez mais, eu vou colocar o meu pessoal do grupo Developers em si. E qual a permissão? Aquela permissão que eu havia criado. Então, eu quero que todos os meus developers tenham acesso full em cima do serviço de S3. Legal, dei o finish, ele vai estar fazendo questão dos settings, o que ele precisa ali por trás dos panos. Vou voltar para a conta da AWS, então já tenho configurado tudo o que eu preciso. Vamos testar ver se isso funcionou na prática. Eu vou copiar basicamente esse hiperlink e abrir através de uma nova aba. Ao invés de uma nova aba, eu vou inclusive trocar de navegador, Firefox nesse caso, coloco ali essa URL. Essa URL é o que a gente chama daquele portal único, ok? Single Sign-On. Aqui eu vou colocar o meu usuário dev01 do Active Directory, ok? Então, vou setar aqui a minha senha e se tudo estiver funcionando, ele deveria autenticar com sucesso e trazer aqui as aplicações. Ah, legal, perfeito. Então, eu já tenho aqui autenticado com o meu usuário do AD, tanto o Office 365 que a gente havia publicado, quanto permissões acerca de uma conta da AWS. Então, eu vou clicar aqui e nota que eu tenho aquele Set Permissions S3 Full Access. Vamos ver se está funcionando. Vou abrir aqui o acesso via console. Ele está fazendo esse sign-in em cima das permissões que eu havia feito. Legal, consegui autenticar com sucesso. Então, olha que legal. Se eu olhar aqui, eu já tenho o login federado aqui, dev01@web4.on-premises. Então, perfeito, funcionou com sucesso. Vamos ver a questão de permissão, também se está operacional. Então, a gente havia feito permissão basicamente para o S3. Se eu for tentar fazer alguma coisa referente ao EC2, deveria dar erro. Se eu tentar listar MyAMS aqui, perfeito. Ó. Error loading mdata, porque ele não tem permissão para performar nada em cima de EC2. Vamos ver se a gente abrir aqui o serviço do S3, se ele consegue, por exemplo, listar objetos de um bucket, é porque funcionou com sucesso a nossa aplicação. Posso abrir um bucket qualquer. Legal, perfeito. Se eu já estou conseguindo chegar aqui, é porque realmente eu já tenho permissão em cima do S3, então funcionou aí com sucesso. Dessa forma, lembre-se então que se você precisar de um serviço para fazer single sign-on, ou seja, um gerenciamento centralizado dos seus usuários, onde você tem uma única autenticação, tanto para gerenciar diferentes contas da AWS, como aplicações corporativas de terceiros que suportem SAM 2.0, como Office 365, GitHub, Dropbox, diversas outras, aproveitando-se inclusive da sua base de diretório, Microsoft Active Directory ou mesmo o Azure AD, você pode estar utilizando do AWS Single Sign-On. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.